chegar logo direto já nesse assunto aí, então, mano. Comunismo, tio. Você é um verdadeiro comunista, então, velho, é isso? Cara, eu sou, velho. Eu sou um Puta, verdadeiro que da hora, comunista. mano. É, eu não me Não, porra, esquivo mano, dessa, tá isso é ligado? muito da Muita gente hora, se mano. esquiva, né? Tipo, Porque de uns tempos pra cá, tá ligado? Eu me reconheço na esquerda, embora hoje eu prefira usar o termo eficiência versus inclusão, tá ligado? Eu acho que tem mais a ver com o momento que a gente tá vivendo histórico. Até queria a sua opinião sobre isso, se você já viu esses dois conceitos, se você gosta desses conceitos e tal. Mas sendo uma pessoa mais localizada à esquerda ali, mais para a questão da inclusão, tá ligado? É muito mais. Não chega nem a ser teórico, muito mais intuitivo, tá ligado? De falar, não, mano, o bagulho precisa estar mais ou menos igual para todo mundo, pra gente poder ver quem se destaca melhor. E muito menos marxista, né, cara? Que é tipo o pensamento, talvez, é o pensamento principal da esquerda, né? Tipo, de fundamento, né? Tipo, de base, de ponto de partida. E de uns tempos pra cá eu comecei a seguir ó. alguns grupos marxistas, tá ligado? Uhum. E, mano, tem uma galera muito inteligente marxista, cara. Isso é uma coisa que tem se destacado muito pra mim, assim, sabe? Uma galera bem fundamentada e você, tipo, é um deles, assim. Porque instiga os outros a estudar também. Isso eu acho muito louco, velho. Como é que começou pra você essa parada? Cara, eu acho que começou. Assim, né? Primeiro, um background, né? Tipo, embora eu tenha feito faculdade e tal, eu nunca fui de Pode crer. movimento estudantil na faculdade, né? Nunca participei de movimento estudantil. Quando eu estava na faculdade, para falar a verdade, tinha uma visão meio. Não a política, mas eu tinha uma visão mais liberal do que de esquerda mesmo, né? Tipo, nunca tendi também para tipo um liberalismo, para um eles chamam hoje de Uhum. libertarianismo, né? De- Sabe, enfim, nunca tendi para isso, mas eu tinha um pensamento mais Você liberal cursou na faculdade e tal. qual curso? Ah, assim. Eu cursei engenharia da computação. E aí, depois que eu saí da faculdade, né, eu fui arrumar um emprego e tal, né? Arrumei um emprego. E eu comecei a perceber algumas coisas no meu trabalho que não eram da forma como eu imaginava que seria, né? Da relação, do papel que as pessoas Uhum. desempenhavam na empresa e tal, né? E isso foi, tipo, eu acho que foi o gatilho, tá ligado? E, porque assim, né? Tipo, você tem, pelo menos na área, na época, você tinha, tipo, o grosso do que trabalhava com Uhum. aquilo ganhava muito mal, né? E aqui no Brasil ainda ganha muito mal, né? É uma profissão que você tem que estudar muito e você recebe pouco. E, e as pessoas que estão num cargo executivo ou gerencial, principalmente executivo, claro, né? Elas realizam um trabalho muito menor, né, no produto. Elas realizam um trabalho muito menor no produto. Mesmo que elas realizem trabalho ali, o trabalho que elas desempenham é muito menos crucial e muito menos Uhum. intensivo, vamos colocar assim. E elas tiram uma parte do bolo muito maior, né? E isso tipo despertou uma fagulha, sabe Sim, aquele sim, quentinho no seu coração, assim, aquela sensação de que, porra, isso aqui sim. parece meio estranho, tá ligado? E aí, é claro, né, tipo, estava no auge do Orkut, dos fóruns de discussão, e aí você vê, tipo, você começa a ver discussões sobre isso, né, tipo, sobre esquerda e direita, blá, blá. E aí, tipo, eu comecei a me interessar muito por isso, tá ligado? E acho que o Mais EV É contribuiu mesmo? muito pra isso também, tá ligado? Sim, porque você tem, tipo, principalmente, por exemplo, tinha algumas pessoas ali que, tipo, tinham uma Sim. certa base, tá ligado? E aí, tipo, eles faziam perguntas ou faziam provocações e respostas Uhum. que eu não sabia responder, né? E a minha indignação não sabia responder racionalmente. Eu sou uma pessoa que, pelo menos, eu me considero que pega Uhum. muito pro racional, tá ligado? Então eu ficava indignado, falava, caralho, tipo, realmente, né? Esse cara tem certa razão e eu não consigo bater isso. Então, eu busquei pessoas que eu considero mais informadas sobre isso, né? E fui ler a respeito, né? E aí, lendo a respeito, é, eu comecei a me interessar cada vez mais pelo marxismo, né? E eu acho que, assim, o ponto crucial para eu me declarar marxista e tal foi que, bom, eu sempre gostei também de filosofia da ciência, tá ligado? Eu acho que é a, a área de estudo Uhum. que eu mais gosto, vamos dizer assim, tá ligado?
E eu conheci alguns autores marxistas que tratavam de filosofia da ciência de uma forma que eu considero muito avançada, muito boa, muito, muito melhor do que se tem Uhum. acesso com outros tipos de autores, tá ligado? E aí eu fui ver, caralho, essas coisas aqui, elas estão no próprio Marx. O maluco, tipo, tava há 200 anos atrás, tava pensando em umas coisas que, tipo, estão tendo, tipo, breakthroughs, tipo, Uhum. na ciência hoje, tá ligado? Falei, caralho, esse cara aqui tá certo sobre isso, tá ligado? E aí, claro, que depois eu fui me aprofundar mais na teoria mesmo, né? Porque essa parte da filosofia da ciência eu considero como um tipo de Tá. meta-teoria, vamos colocar assim, né? Tipo, é uma base, além da teoria, que te dá uma Uhum. base para você Sim, ter uma sim. teoria, entende? E aí, por causa dessa meta-teoria, eu acabei buscando a teoria mesmo, né? E aí, tipo, eu vi que muitas das coisas ali faziam muito sentido, né? Tipo, pelo que eu considero que seja uma análise científica. Tá, o que bateu pra tu, então, de primeiro, desse background que você falou ali, basicamente, assim, desse conceito que é o mais básico, que acho que chega na maioria das pessoas, que é o conceito de mais-valia, né? Sim, sim. Exatamente, exatamente. É um conceito que é muito deturpado, né? Tipo, você tem algumas respostas a esse conceito, né? Tipo, de alguns autores que não entendem muito bem o que o conceito significa, né? Tipo, você tem uma resposta famosa aí de um autor austríaco, acho que foi um dos primeiros da escola austríaca, que vai dizer que é, a mais-valia seria tipo um valor pago, né, ao cara que correu o risco por Investir no antecipação, porque capital, né? ele tá tipo exatamente, ele tipo, além de estar investindo capital, ele tá pagando em avanço pro trabalhador, né, e tipo tá meio que recebendo esse dinheiro Uhum. a mais por causa disso, né? Porque é como se estivesse emprestando antes do trabalhador receber, tá ligado? Ou que seria justo ele receber isso porque ele tá fazendo um esforço, não sei o quê, não sei o quê. E aí, tipo, se você buscar textualmente o que o Marx está dizendo, ele não está falando que é injusto. Ele não está dizendo. Ele não está Sim. fazendo uma avaliação moral disso. Ele tá fazendo uma descrição. O lucro, ele funciona dessa forma. E sem Sim. lucro não existe capitalismo. E ponto. E ponto. É isso. Né? Tipo, não é uma avaliação moral do lucro, né? É só uma descrição da Assim, eu sou origem, bem né? ignorante pra essa parada, né? Tipo, mas eu tenho a impressão de que eu também não sou tipo desses caras que tipo, mano, caralho, tem que acabar o capitalismo do dia pra noite, tá ligado? Porque eu não vejo uma forma disso acontecer. Eu acho que o capitalismo tá acabando naturalmente dentro de um cenário justamente por causa do lucro, tá ligado? Que ele se torna inviável num planeta de recursos finitos, tá ligado? Pra mim, eu acho que o final do capitalismo tá É, nisso. Tipo, mano, uma hora você não tem como extrair mais recurso do bagulho, tá ligado? E lucrar em cima de recurso finito, pra mim, é uma conta que não fecha, tá ligado? então, eu concordo com parte da sua análise. Eu acho realmente que não dá para você lucrar para sempre com recursos finitos e tal. O problema é que eu não acho que vai acabar naturalmente. Porque você consegue imaginar, sei lá, pessoas como o Nikola Tesla, não, o maluco da Tesla, lá, como é que ele chama, cara? O. Pensei É, na mas é Tesla, eu falei Nikola Tesla, o. nada a ver. Porra, caralho, como é que fugiu o nome desse viado, mano? O Musk, Elon Musk. Famosão, né? Isso, Elon Musk, Elon Musk. Você consegue imaginar pessoas como Elon Musk, tipo, ele em frente ao abismo da destruição social, né? Tipo, com tipo, ele ali, ó, tipo, ele tem que decidir entre abrir Uhum. mão de tudo que ele tem ou tipo evitar o colapso da civilização ocidental. Eu não vejo ele evitando o colapso. Eu vejo ele tipo se agarrando ao dinheiro dele, tá ligado? Chorando, tipo, berrando, agarrando nas pernas, tá ligado? Da conta bancária, mas tipo não desistindo de nada, É tá uma impressão ligado? que eu tenho também, assim, no geral. E Porque quando você, tipo, torna a sua vida isso, né? Esse lucro, esse acúmulo de capital, tá ligado? É muito foda abrir mão desse bagulho aí, né? sim, eu acho que assim, o que vai acontecer, né, segundo as análises Uhum. que eu acredito que sejam verdadeiras, é que esse tipo de contradição que a gente vê, né, no capitalismo, tipo desigualdade, né, conflitos sociais, etc., eles vão se tornar insuportáveis. Não porque no absoluto Uhum. eles se tornam piores, né? Porque essa é uma diferença. Porque muita gente também acha que a análise do Marx é que, não, as pessoas vão ficando mais pobres. Tipo, não é bem isso, né? Tipo, o que ele está falando ali é, tipo, entre a desigualdade relativa, entre o conflito relativo, né? Porque, imagina só, a gente tem determinada condição de vida hoje, no século XX, né?
essa condição de vida, ela não é a mesma que as pessoas tinham em 1900, 1920, por exemplo. A gente já se acostumou com isso. A gente já se acostumou que é um gasto básico Sim. pagar uma internet, ter um computador, ter uma televisão. Chuveiro quente. Tudo isso não é mais... Exato. Tudo isso não é mais luxo no mundo de hoje. Tudo isso é a base da sociedade. Entende? Então, quando as pessoas elas começam a perder essas coisas, e elas começaram, se você pegar, mesmo tendo mais acesso a bens tecnológicos, a condição de vida de bens duráveis das pessoas, ela não tem melhorado tanto em relação aos anos 70, por exemplo, quanto ela melhorava antes, né? O capitalismo, ele não consegue entregar a mesma quantidade de melhora. Porque, assim, outra coisa, eu vou sabe, Fica à tipo, vontade, espalhando mano. assunto, Aqui o mas é só programa é pra... justamente Depois eu pra isso, volto. velho. Fica à vontade, mano. Suave. Porque, assim, tipo, as pessoas, elas acham que a gente tá melhor em tudo, né? Em tudo. Tudo a gente tá melhor. Mas não. Se você pegar quanto ganhava um trabalhador nos anos 70, por exemplo, vamos pegar os Estados Unidos, tá ligado? Nos Estados Unidos, em 1970, um trabalhador, um trabalhador médio, né? Um cara que, tipo, tava ali, um açougueiro, tá ligado? Um açougueiro conseguia comprar sua casa de classe média. Entende? Ele conseguia mandar os filhos para escola, uma escola boa, sabe? Ele tinha um trabalho desgastante, ele trabalhava muito, né? Tipo aquela ideologia do homem feito por si mesmo e tal. Mas ele tinha em troca bens duráveis, ele tinha uma casa, ele tinha um carro, entende? Agora, essas coisas não são mais assim. Né? Tipo, dificilmente um trabalhador tipo médio, mesmo nos Estados Unidos, vai conseguir ter uma casa bacana, vai conseguir ter um carro bacana, entende? Principalmente em lugares Sim. mais caros, né? Tipo, você vai ver quanto custa uma casa na Califórnia, tá ligado? Tipo, acho que a média de preço é tipo 1 milhão e Caralho. pouco, tá ligado? 1 milhão e poucos dólares. É tipo um bagulho absurdo, tá ligado? Aí, tipo, por exemplo, é por isso que você vê cenas, que nem aquelas cenas em Los Angeles, daquela rua cheia de barraca, porque, Ah, tipo, sim, ninguém tem tem uma onde rua em morar, Los tá Angeles lá ligado? que é tipo uma E vai morar vielinha, na né? rua. Tipo. É. E, tipo assim, essas Sim, pessoas não sim. são vagabundos, tá ligado? Não é, tipo, você não tá... E eu falo vagabundo no sentido, tipo, que as pessoas que criticam dizem assim, né? Tipo, não tô Sim. dizendo que essas pessoas são vagabundas. Mas, tipo assim, normalmente você vai falar assim, o cara tá morando na rua, tipo, é um Não tem cracudo, tá nada a ver. ligado? Sim, É, sim. tipo, um maluco que não trabalha. Nada a ver, mano. Às vezes o maluco tá se matando, trabalhando 12 horas por dia no Walmart, mas não consegue Sim. pagar nenhum aluguel, tá ligado? É, tipo... É uma coisa que tem se tornado cada vez mais frequente na sociedade. E não é porque as condições absolutas estão piores. Não, no geral elas estão melhores. A gente tem menos guerra, a fome tem diminuído, né? Todas aquelas coisas que alguns liberais adoram falar, né? Tipo, não, olha aqui como tá dado certo, as coisas estão melhorando, né? Aí você vai ver, tipo assim, a fome diminuiu pra caralho nos últimos 30 anos. Tipo, a maior parte da responsabilidade da fome ter diminuído nos 30 anos foi na China. A China, ela, tipo, ela diminuiu a fome na China mesmo, né? Tipo, muito mais do que os países ocidentais conseguiram fazer, tá ligado? Então, tipo assim, é uma tendência que, embora ela aconteça, ela não é tão puxada pelo capitalismo ocidental e, mesmo assim, ela carrega outros tipos de problema com ela, entendeu? Embora a pobreza absoluta, a fome, etc., tenham diminuído, é a verdade, relativamente, a gente não tá tão melhor assim, entende? E aí eu volto ao que eu queria acrescentar lá atrás, que eu acabei esquecendo. Que é tipo assim, as pessoas acham que a análise de Marx é de que a pobreza absoluta vai crescer no capitalismo, tá ligado? E isso tipo assim, é extremamente falso, tá ligado? Tipo, não só Marx não disse isso, como Marx era um cara que reconhecia o poder do capitalismo de trazer riqueza. Ele reconhecia isso. Ele sabia que o capitalismo fazia isso e que era muito eficiente fazer isso. Ou pelo menos muito mais eficiente do que os modos de produção que precederam ele, né? Porra, tipo, vai dizer que o capitalismo não é melhor que o Com feudalismo, tá certeza. ligado? Óbvio que Sim, é, tá sim. ligado? Óbvio que é. O capitalismo foi tipo um avanço, tá ligado? O capitalismo foi um Eu avanço. tenho muito, eu tenho bastante esse pensamento assim, de que, mano, o César falou que tá indo nessa, um abraço, César. A gente tem um comentário aqui do ICMS, mano, ISMSS. O maior problema do socialismo e comunismo, que não é a mesma coisa, né? Para mim, a variável humana, para funcionar, os humanos tinham que ser uma coisa totalmente diferente do que somos.
Tu concorda com essa parada Então, aí? isso daí, cara... Não, eu não concordo muito, não. Aliás, não concordo nada. Vou dizer o porquê. Só um parênteses aqui, o César falou O que que nós deixa claro que ele somos... concorda com você em vários pontos aí. Não sei se com você ou com o Marx, mas acho que é a mesma Ah, coisa massa. você e Marx atualmente, né? Não, porra. Tá sacanagem. Não, mano, nada a ver, tipo... Mas, enfim, sobre a variável humana, né? Eu acho que, assim, a gente vê um humano, né? Uma forma de humano, né? A gente tá vendo aqui. E essa forma de humano, ela é egoísta, ela é Uhum, individualista, ela é mesquinha, ela é tudo isso, né? Ela é tudo isso. Mas assim, eu gosto de propor uma reflexão que é a seguinte: a forma como nós somos hoje, como nós nos organizamos, como nós vivemos em sociedade, e a forma como nós nos comportamos como seres humanos, né? Ela é muito diferente do que era na Idade da Pedra, né? uhum. Tipo, completamente por analisar o comportamento social, né? Tipo, o comportamento individual das pessoas também. E você colocar um homem das cavernas e um ser humano do século XXI, você vai ver Uhum, que é irreconhecível. Você não consegue ver um no outro praticamente, né? uhum. Fisicamente sim, mas comportamento não. Mas isso está muito distante, obviamente, né? Agora, vamos pegar, por exemplo, o homem da Idade Média, tá ligado? Eu não acho que a forma como me comporto tenha muito a ver com, sei lá, tipo, um maluco que morava no sul da França em 1300, tá ligado? Não tem, tá ligado? Uhum. Eu acho que, pelo menos na minha visão de como a personalidade, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, né? E até a nossa personalidade, tipo, isso é muito, não do meio como costumam falar, né? Uhum. Mas da organização social, né? Tipo assim, Sim, é, a gente vive numa sociedade em que é recompensado o egoísmo, é sim, recompensado o sim, sim, individualismo, né? sim, Tipo, sim. não recompensado, não, vai lá, cara, faz isso, tá muito bem. Não, tipo, comportamentos individualistas e egoístas vão te deixar rico, tá ligado? Vão te dar condições materiais muito melhores. Cara, a nossa sociedade, eu passei por isso, né, de lidar com um ser humano com um transtorno narcisista, né? E por ter passado por isso, acabei desenvolvendo estresse pós-traumático e tive que estudar muito para entender, tipo, o que era essa parada e o que estava acontecendo, né? E a nossa sociedade, ela premia demais o comportamento narcisista, tá ligado? Da maneira como nós estamos estabelecidos em 2020, tá ligado? Porque o narcisista é tipo assim, é exatamente esse comportamento que você disse, de egoísmo, tá ligado? Tipo de, mano, primeiro o meu, depois dos outros, eu sou mais importante que todo mundo, tá ligado? E dentro do mundo corporativo, são os caras que são chefes, Exato. CEOs, tá ligado? Tipo, alto cargo de gerência, porque, mano, é muito competitivo você chegar num ponto alto desse aí, né? E pra você chegar nesse ponto, tipo, de competição, é um pouco parecido. É que o poker faz isso de uma maneira um pouco mais saudável, porque é uma competição que termina em si mesmo ali, né? Uhum. Mas, tipo, pra você. E foi um dos motivos que eu parei de jogar poker, inclusive. Pra você ser um cara bem sucedido, tem que ter aquela gana de matar o adversário, tá ligado? De tirar tudo dele, não deixar nada, porque tem que vir tudo pra você. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente com você, assim, porque a nossa sociedade realmente premia esse comportamento egoísta, mesquinho Sim, e por aí vai. e assim, isso não é uma coisa da nossa sociedade, né? É uma coisa que ele está vinculado à escassez, né? Quando você está Puta que colocado, pariu, você chegou no ponto, mano. exato, É isso. quando você está colocado no ambiente de escassez, você não vai dividir. Tipo, ó, sinceramente, eu não sou uma pessoa egoísta, não sou. Uhum. Mas se a gente tiver numa situação de fome e eu tiver um pedaço de pão e conseguir me alimentar, se eu comer metade, eu não vou me alimentar e vou morrer. E tiver você, eu vou comer, tá ligado? Sim, A gente vai sim, é lutar poucas e ideias. vai Sim, comer. E sim, acabou, tá sim. ligado? E, tipo, isso, né, a certos níveis de escassez, é claro que a gente não vai se comportar dessa forma, matou, morreu para sempre, né? Tipo, tanto é que, conforme a escassez foi diminuindo, e ela diminui, a gente se tornou mais civilizado, né? A gente não mata e morre por qualquer coisa, por um Uhum. pedaço de pão, tá ligado? E o que eu acredito é que o comunismo ele é uma sociedade de pós-escassez. Ele só é possível como uma sociedade de pós-escassez.
né? Justamente porque se você tiver uma sociedade de escassez, você vai ter problemas de egoísmo e etc. que impossibilitam uma livre associação, né? Uhum. E assim, eu não acho que o comunismo, para dar certo, precisa que as pessoas sejam livres de egoísmo, ou sejam boazinhas umas com as outras, etc. Não. Eu acho que o comunismo, pelo menos nas suas primeiras fases, né, porque tem isso também, o comunismo ele tem diversas fases, assim como o capitalismo, né? O capitalismo ele não é hoje como ele era, sei lá, tipo 1800, tá ligado? Uhum. E muito menos como ele era nos seus primórdios mercantilistas lá em 1500, tá ligado? Sim, sim. Então, tipo, os modos produtivos eles guardam suas essências, mas eles se modificam com o tempo, né? E assim, eu acho que nessas primeiras fases o comunismo ele é muito mais uma organização social produtiva, né? Ou seja, tipo, organizar como as pessoas produzem de uma forma diferente do que é uma sociedade utópica, ideal, onde todo mundo vive feliz e blá blá blá, tá ligado? Eu acho que isso é um dos erros que, tipo, tá no inconsciente coletivo, assim, sabe? Tipo, de que achar que o comunismo propõe uma igualdade absoluta entre os seres humanos, tipo de, porra, a minha casa vai ser igual à sua, o meu Ah, carro vai ser igual ao seu, e onde que eu acho que esse medo inconsciente, né, mano, tipo, que é bizarro, né, esse medo inconsciente sim, sim. coletivo, é uma coisa, tipo, que eu acho que vai ser estudada nos livros de história muito mais Mas pra frente, assim, tipo, de que você vai perder a sua individualidade dentro desse sistema, tá ligado? sim, eu acho que, Isso é um equívoco, né? cara, é mais que um equívoco, é o contrário. Tipo assim, você só pode ser você mesmo quando você tem liberdade material para isso, né? Imagina assim, Exatamente. ó, imagina se você seria você mesmo, se você, tipo, fosse extremamente pobre, tendo que, tipo, trabalhar 12 horas por dia pra, tipo, dar o que comer pra você e pra, sei lá, pra sua família, tá ligado? Sim. Você não conseguiria chegar perto daquilo que você é potencialmente, né? Tipo, tudo aquilo que você né, dos seus desejos, aquilo que você faz, etc., depende de você ter uma condição material, certo? Se você não tem, você é escravo das suas próprias necessidades. Então você nunca vai ser livre, né? Se você é escravo das suas próprias necessidades, você, tipo, você é menos que um animal, tá ligado? Eu não tô falando assim, tipo, nossa, os caras que trabalham muito são animais, né? Tipo, pobre é animal. Não é isso, tá ligado? Sim, É sim. que, tipo É assim, bem compreensível. tipo, eles estão animalizados, né? Tipo, Uhum. eles são animalizados, né? Tipo, no sentido de que eles, eles são, tipo, quase como eles, tipo assim, nesse sentido, né? Tipo, é complicado porque tipo, você tem que. Às vezes soa, tipo, meio idiota, elitista, mas não é o que eu quero dizer, é o contrário disso. Porque as pessoas têm um potencial como todos nós temos, tá ligado? Não, o que você disse é totalmente compreensível, cara, porque você falou, se eu não tivesse a condição, né? Tivesse que estar fazendo um outro trampo. Exato. A gente não estaria fazendo o Pode Zé aqui, tá ligado? Exato, exatamente. E isso faz Então, parte daquilo que você é, das suas sim. potencialidades, suas vontades, seus desejos, tá ligado? Não, e é compreensível essa coisa da animalização, porque quando você está escravo dos seus próprios, da sua própria necessidade, que numa sociedade capitalista, essa necessidade, ela, através da propaganda, ela cresce de ter um carro, trocar de carro, ter Exato. casa e tudo mais, então você está sempre trabalhando para pagar conta, tá ligado? Exatamente. Aí até, sei lá, os liberais diriam, tipo, porra, falta educação financeira para a população. E, pô, realmente falta, tá ligado? Mas quando você parte, tipo, mano, de uma família pobre no Brasil, que é a maioria, esses desejos, cara, de ter um iPhone, de ter um carro, de ter um PlayStation 5 que tá 5 pau, tá ligado? Sim. Não, mas. E aí pros bens duráveis, né, tipo de carro e casa, não sei o quê, quando você trabalha só pra ter isso, e nem isso você consegue ter, tipo, significa que toda a sua energia tá voltada pra uma coisa que não se realiza. E aí eu consigo compreender essa coisa da animalização, porque você não passa de um, não sei se pet é a palavra certa, né? Mas pensando no meu cachorro que vive pra conseguir comer, tá ligado? Sim. E dormir, e ele faz qualquer coisa por isso, eu entendo que tá na mesma categoria. E não tem nada de elitismo nisso, tá Eu acho ligado? que o seu cachorro ele é um pouco, tipo.
ele ainda pode... Ele tem tempo livre, né? Ele não faz, Sim, sim, ele não sim, faz sim. nada pra conseguir a comida, tá ligado? Sim, É mais sim. como, tipo, um cavalo, tá ligado? Um voo de carga, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Né? Tipo, eu não tô falando das pessoas, tipo, que elas têm, óbvio, elas são inteligentes, elas têm sonhos, etc. Mas elas acabam se animalizando justamente por isso, porque elas não têm outra saída. Elas não têm outra saída, né? Tipo, costuma se falar, não, você tem liberdade pra... Mas, cara, vamos ser realistas, o desemprego, tipo, lá na puta que pariu, tá ligado? Sim. O cara, ele não tem muitas opções, ele não tem. A opção que ele tem é, tipo, passar fome ou trabalhar naquilo, tá ligado?